tudo bem? Que bom que você chegou aqui para mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui, já ative os sininhos para que você não perca nenhum conteúdo do nosso canal. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre o que está dentro do nosso coração. Vamos conversar? Lá no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, nós encontramos a seguinte mensagem: O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. No vídeo anterior, nós conversamos sobre o repertório da nossa vida, sobre coisas que nós vivenciamos no decorrer da nossa vida que constroem a pessoa que nós somos hoje, que talvez seja uma pessoa bacana ou uma pessoa que precisa ser reconstruída pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que está correlacionado. Nós vamos falar sobre as coisas que nós alimentamos dentro do nosso coração. Aqui disse, né? O mau homem tira do tesouro do seu coração o mal, e o bom homem também tira do tesouro do seu coração o bem, porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Quais são as palavras que você tem proferido? O que tem saído da tua boca? O bem ou o mal? Isso é uma coisa que não dá para disfarçar. A pessoa que ela finge ser boa, a pessoa que ela tenta ser amável, tenta ser agradável, tenta ser aceita por todos, mas que não é genuinamente verdadeira, uma hora ou outra vai ter atitudes que revelam o seu verdadeiro caráter. Eu já passei por uma experiência em que eu me alterei e eu saí de mim. Disse coisas que estavam entaladas aqui há muito tempo e por ter guardado essas coisas por muito tempo, eu acabei vomitando essas palavras de qualquer maneira, porque eu cheguei no ápice do nervosismo, sabe? E eu descarreguei, falei tudo aquilo que eu precisava falar. E por incrível que pareça, eu não me senti aliviada depois. Eu me senti muito mal, fiquei muitos dias remoendo aquilo. Por quê? Porque era o Espírito Santo falando à minha mente de que eu havia agido de maneira errada. Errada por dizer as coisas que eu havia dito? Não. Sabe por quê? Porque em relacionamentos, coisas precisam ser conversadas e acertadas. Quando algo não vai bem, precisa sentar e precisa conversar. O difícil é quando as duas partes não estão de acordo. Quando uma parte quer consertar e a outra parte não quer aceitar. Aí dá choque, dá atrito. E por sempre dar atrito, eu fui guardando. E na hora que eu não aguentei mais e que eu explodi, que eu falei, não quer dizer que eu estivesse errada por falar, mas a maneira que foi dito, entende? Nós precisamos aprender a dosar as nossas palavras e a maneira com que nós expomos as nossas palavras. Nessa situação em que eu agi de maneira errada, não que eu tenha um mau coração, isso quem pode julgar é Deus, mas eu alimentei, dentro desse contexto desse relacionamento, eu alimentei coisas ruins. Por quê? Porque foram coisas que não foram acertadas e conversadas na hora certa, e que ao acúmulo de tanto acumular e envenenar o coração com aquela situação, houve a explosão de palavras ditas da maneira errada. E eu acredito que isso já aconteceu com você, que você já viveu
situações assim. E o Espírito Santo, ele falou tanto comigo que depois eu entrei em contato, pedi desculpas pela maneira que eu havia dito. E eu lembro que eu até disse assim, que não pelo que eu disse, porque eu precisava falar aquelas coisas, colocar a minha visão, colocar a minha posição, mas que poderiam ser ditas de uma maneira respeitosa. E por que também eu me senti muito mal depois? Porque eu não sou aquela pessoa daquele momento. Eu estive naquele momento por antes não ter tido inteligência emocional e sabedoria para lidar com este relacionamento que não ia bem. E você já deve ter passado por uma situação semelhante. Só que existem pessoas que elas são más de verdade. Existem pessoas que, se você for olhar no coração delas, só existe maldade. Como que essa pessoa vai tirar algo de bom de um coração que só é mau? Uma pessoa que é perversa, uma pessoa que maquina o mal para a vida das outras pessoas, uma pessoa que está sempre tramando algo para ela se dar bem, para ela ser melhor atendida, para que as vontades dela sejam feitas, uma pessoa que está sempre cuidando a vida dos outros para fazer uma fofoca, com uma segunda intenção de denegrir a imagem da outra pessoa. Essas pessoas, elas existem e infelizmente elas estão entre nós. E essas pessoas que têm o mal no coração, o tesouro delas não é bom. E quando elas estão em sociedade, elas fazem mal. Fazem mal às pessoas que estão ao redor dela, ao relacionamento dela, sejam familiares, sejam de trabalho, seja de faculdade, seja um grupo de amigos. Uma hora ou outra, essas pessoas elas vão destilar o veneno que existe dentro delas e elas vão minando relacionamentos. E essas pessoas elas ficaram assim de uma hora para outra? Não. Lembra que no vídeo anterior, quando nós falamos sobre nós construirmos o repertório da nossa vida, tem muito a ver com isso? Porque essas pessoas, elas não ficaram assim de uma hora para outra. Tudo aquilo do que elas se permitiram ser alimentadas, tudo aquilo que elas colocaram para dentro delas, todo o sentimento que elas alimentaram e que elas acariciaram no coração delas, foi que fizeram com que o coração fosse mau. A pessoa que não tem Deus no coração dela, que não tem seu coração repleto pelo Espírito Santo, ela vai fazer mal. Ela vai fazer mal a ela mesma e vai fazer mal às pessoas que estão ao redor dela. Por isso que nós precisamos nos blindar, literalmente, nos blindar sobre diante de qualquer influência negativa, qualquer influência que não venha de Deus. A única coisa para a qual nós devemos estar sempre abertos é para a influência do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos dia a dia ter um bom tesouro no nosso coração, para que dia a dia nós possamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Sem o amor de Deus na nossa vida, nós nos tornamos cegos para o pecado. Sem o amor de Deus na nossa vida, nós começamos a achar que coisas que na sua essência são ruins, coisas que na sua essência são pecaminosas, são coisas comuns. Aí não adianta a gente esperar lealdade, fidelidade de uma pessoa que não tem Deus no coração. Não adianta a gente esperar amor, afeto, carinho de uma pessoa que não tem Deus no coração. De uma pessoa que ela está mais cheia de si mesma, dos seus achismos, das suas vontades, do que uma pessoa quebrantada diante de Deus, para que Deus tenha acesso em fazer a boa obra através desta pessoa. Nós não podemos esperar pureza de uma pessoa que ela é impura. Nós não podemos esperar fidelidade de uma pessoa que é escrava
do pecado. Você já parou para pensar qual é o tesouro do seu coração, se ele é bom ou se ele é mau? Você já parou para ouvir e refletir sobre as palavras que têm saído da sua boca? E quando essas palavras saíram da sua boca de uma maneira má, assim como uma vez saiu da minha boca, você permitiu a influência do Espírito Santo sobre a sua vida para que você reconhecesse o seu erro, para que você reconhecesse o seu pecado e você se redimisse dele, pedisse desculpas pela maneira que foi dito, porque você magoou alguém, porque você machucou alguém? Ou você já está vivendo de uma maneira tão distante do Espírito Santo que se você falou ou deixou de falar, para você tanto faz? Falei mesmo, eu falo mesmo, eu não engulo sapo. Você é esse tipo de pessoa que simplesmente cospe o que bem entende, fala o que bem entende, às vezes até com a intenção de machucar o outro? Você tem cuidado do tesouro do seu coração? Uma pessoa que ela é renascida em Deus, ela tem o coração dela transformado. E sabe, às vezes a gente fala assim, isso daí é papinho pra gente que não é cristão. Olha. Gente, assim, eu tenho uma longa caminhada já de viver no meio cristão, porque eu nasci numa família já cristã. Eu cresci na igreja, convivo com pessoas cristãs a maior parte da minha vida. Poucas foram as pessoas não cristãs com as quais eu convivi. E eu posso afirmar que existem pessoas que se dizem cristãs, mas só carregam impureza dentro do coração. Só carregam egoísmo, falsidade, dissimulação, pessoas que carregam perversidade dentro de si, pessoas que sentem prazer em denegrir a vida das outras pessoas, pessoas que sentem prazer em fazer uma fofoca, pessoas que sentem prazer em destruir o outro, em diminuir o outro para que eles possam ficar em evidência. Pessoas que não têm o mínimo do Espírito Santo na vida delas. E a Bíblia fala que essas pessoas são joio. Existe uma parábola na Bíblia que fala do trigo e do joio. Que tinha um fazendeiro que ele plantou o trigo, a semente do trigo, e à noite veio o seu inimigo e jogou a semente do joio. E o trigo e o joio cresceram juntos. E os trabalhadores, quando perceberam, foram falar para o patrão deles o que tinha acontecido. E ele falou, e agora, o que a gente faz? E o patrão disse, deixa que eles cresçam juntos. Na hora da colheita, a gente vai fazer a separação. E então o joio será lançado fora. Porque se agora você for matar o joio, você certamente matará também o trigo. Por isso que existem cristãos que você olha e não são cristãos. Você conhecendo o cristianismo, sabendo como um cristão deve ser, você sabe olhar para uma pessoa que se diz cristã e ela não é cristã. E essa pessoa, ela pode ser um joio. Lógico que esse julgamento e esse discernimento, quem fará é Deus, e quem fará a colheita serão os anjos, é o que diz a parábola. Não cabe a nós separarmos o joio do trigo. Cabe a nós crescermos juntos. E se a minha influência, enquanto cristã, não está fazendo diferença na vida do outro, não quer dizer necessariamente que o erro está em mim. Mas no outro que já está com o coração tão cauterizado para a voz do Espírito Santo que não consegue mais mudar, não consegue mais deixar com que a influência do Espírito Santo a transforme. E ali no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, diz, a boca fala do que o coração está cheio. O seu coração. O que tem no seu coração? Do que ele está cheio? Ele está repleto de um tesouro bom
ou de um mau tesouro? Você é uma boa pessoa ou uma má pessoa? Eu sei que se com sinceridade e com a influência do Espírito Santo, você se olhar no espelho, você vai ter essa resposta. Eu já disse aqui várias vezes em vários vídeos, eu não estou falando de uma posição de santidade, jamais, porque eu me conheço. Eu sei das minhas falhas, sei dos meus defeitos, sei que eu não sou uma pessoa fácil. Mas a grande diferença está em nós nos colocarmos nas mãos do Espírito Santo para ele trabalhar e moldar aquilo que precisa ser mudado em nós. Você está disposto a se colocar nas mãos do Espírito Santo e permitir que ele trabalhe no tesouro do seu coração? Essa decisão só cabe a você. Converse com seu amigo Espírito Santo, diga para ele: Espírito Santo, cansei de ser essa pessoa ofensiva, essa pessoa má, essa pessoa que destrói relacionamentos. Cansei de ser essa pessoa que causa discórdia, que causa distensão, essa pessoa que maquina o mal. Eu cansei de ser essa pessoa que é alimentada por fofoca. Eu cansei de ser uma pessoa que carrega um mau tesouro no coração. Se você fizer essa oração de maneira muito sincera, o Espírito Santo vai agir na sua vida. E tudo aquilo que está quebrado na sua vida por causa do pecado poderá ser restaurado, se assim você crer. Se essa mensagem fez sentido para você, que você possa compartilhá-la com seus amigos, que você possa lembrar-se dela sempre que uma palavra má tentar sair da sua boca, porque a partir de hoje, do seu coração só sairá boas palavras. Que o Espírito Santo fique com você, que você espalhe essa mensagem, deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua para outras pessoas também. Inscreva-se no canal e não esqueça de nos acompanhar sempre. Ore pelo nosso ministério, deixe aqui um comentário e um até breve. Tchau!